Olá, turma da Automação Industrial do SET. Professor Lucas aqui, continuando a nossa disciplina de microcontroladores e hoje, neste vídeo, nós vamos finalizar o assunto que é os bytes de configuração do display de LCD. Então a gente vai conhecer os dois últimos comandos de configuração que vão ser interessantes para a gente trabalhar com esse tipo de periférico. A gente já viu comandos referentes às funções do display, né? A gente já viu comandos referentes à habilitação do cursor ou não. E hoje a gente vai conhecer aqui o byte de configuração referente ao deslocamento do cursor. Então, só para deixar bem claro o que é o deslocamento do cursor, às vezes a gente passa uma palavra ou uma informação, né, maior do que as 16 possibilidades que existem em uma linha, tá, do nosso display de LCD. Por exemplo, se eu quiser escrever a palavra microcontroladores, eu vou ter 18 caracteres. Então eu não vou conseguir escrever essa palavra totalmente em uma linha de um display 16 por 2. A gente tem a opção dessa palavra ficar se movimentando, ou seja, a informação que está numa linha ficar rolando. É como se ela transmitisse num primeiro momento a informação até a palavra microcontrolador e depois, em períodos de tempo, ela fosse rolando, o M sumia, mas aparecia o E, o I sumia, mas aparecia o S. E ela ficava nesse deslocamento. Então a gente tem uma movimentação do que está escrito ali, se a informação for muito grande. Ou então até mesmo que não seja, né? Se a gente utilizar essa informação centralizada, de forma que os outros espaços sejam preenchidos com um caractere vazio, ou seja, barra de espaço. A gente consegue fazer essa movimentação pelo visor ali, tá? Então, essa função, essa ferramenta é o que a gente chama de ferramenta de shift, né? Shift, se a gente for fazer uma tradução grosseira, aí é o deslocamento, tá? Então, o bit que vai indicar esse shift é o bit S, perfeito? O bit S, se tiver em nível 0, shift off, deslocamento desligado. Não vai ser possível fazer esse deslocamento. Se tiver em nível alto, shift on, deslocamento ligado. Como a gente está aprendendo ainda, não é do nosso interesse passar uma informação grande para o display de LCD, a gente só quer entender o funcionamento dele, a gente vai trabalhar com shift off, tá? Mais para frente aí, em outros testes, talvez na próxima aula a gente ainda vai estar com o código básico, mas daqui 2 aulas talvez, a gente faz essa modificação do shift e de outros comandos para verificar como que isso influencia no funcionamento do display de LCD. Se você habilitou o shift, a gente vai ter que definir como que a gente quer esse deslocamento. Então, o bit ID ele vai me informar se esse deslocamento vai ser feito no sentido da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tá? Então, se a gente habilitar nível 0, direita para a esquerda, nível 1, esquerda para a direita. Como a gente está com shift desabilitado, isso daqui vai ser indiferente para a gente, não vai ter qualquer sinal que eu habilitar o bit ID, para mim vai ser indiferente, perfeito? Então vamos entender como que isso aí fica na estrutura de um byte. Mais uma vez aqui, o bit RS, nível baixo, indicando que o que eu estou passando é um tipo de comando e não um tipo de dado. E o nosso bit é RW, e nível baixo também indicando que é escrita. Lembrando que normalmente esse bit que se refere a uma das entradas do nosso display de LCD, ele pode inclusive estar aterrado, tá? O bit RS não, o bit RS precisa ser configurado. Em alguns momentos a gente vai precisar fazer escrita de dados, e em outros momentos a gente vai precisar fazer escrita de comandos.
bit D7, D6, D5, D4, D3, nível 0. O D2 por default, nível alto. E D1 indica ID e D0 indica IS. Então, eu vou usar um padrão aqui de ID nível alto e o S nível 0. Então, nossa palavra binária vai ser representada por 0000, 0100. Em hexadecimal, isso equivale ao valor 06. Perfeito? Último bit de configuração, esse daqui é bem simples, então nem vou gravar outro vídeo, nem um slide dedicado inteiramente a ele. É o nosso bit para limpar tela. Então, como é um comando, rs igual a 0, e como eu estou escrevendo rw igual a 0, o nosso bit de comando para limpar a tela é identificado pelos bits de D7 até D1 em nível 0. E somente o D0 nível 1. Então, esse comando é o comando para limpar tela. Isso, se a gente for traduzir em hexadecimal, equivale à palavra hexadecimal 01. Perfeito? Resumão. Minha palavra hexadecimal, 38, para configuração de funções. Minha palavra hexadecimal, 0C, para configuração do display, inclusive a habilitação ou não do cursor. Minha palavra 06 para configurações do cursor, se a gente vai ter o shift, né? E minha palavra 01 para configurações de limpeza de tela. Perfeito? Então, essas palavras em hexadecimal são interessantes a gente conhecer e entender para que elas funcionam. Tá? Então, turma, conhecemos aí 4 principais bytes de configuração inicial do display de LCD. Na próxima aula eu vou trazer o código para a gente analisar o código passo a passo. Perfeito? Até lá, turma. Um abraço.